Boa noite, família, paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, glória, Jesus é maravilhoso. Irmãos, estava aqui meditando em Atos capítulo 2, versículo 4, ao qual foi a iniciativa, da Rua Azusa em Los Angeles, se não falar a memória, Los Angeles, da Rua Azusa, e o pastor William Seymour, ele fez algo interessante, Ele pregava sobre Atos 2:4, tá até aqui a Bíblia na minha mão, tá escrito: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Tava aqui pensando, conforme o Espírito Santo os capacitava, louvado é o nome de Jesus. E essa foi a graça da Rua Azusa. O pastor William Seymour, ele entendeu o segredo da humilhação diante de Deus. O William Seymour entendeu a oração, a súplica diante do Senhor, o jejum, a leitura da Bíblia. E o interessante é que eles se reuniram numa casa, e ali eles começaram a oração, irmãos, dia e noite, sem cessar, durante alguns dias, ao ponto de mais pessoas indo, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E o interessante disso tudo é que tô um pouquinho meio querendo ficar resfriado, E o mais interessante disso tudo, não era o movimento a qual estava se iniciando do pentecostalismo, onde muitas pessoas até hoje acham que ser pentecostal é você ficar rodando o culto todo, é você falar umas línguas estranhas meio esquisitas, que até os anjos duvidam. Umas pessoas que têm a língua estranha igual panela de pressão, que fica... Gente, que trem é esse? Isso daí é só misericórdia, gente. Foge disso no nome de Jesus, igreja. Foge disso. E Atos 2:4, eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Aqui em Atos 2, eles falavam em idioma humanas. Não era a língua do céu, como se fala línguas estranhas, como aconteceu em Atos 10, na casa de Cornélio, quando Pedro vai, vocês sabem a história, Cornélio, um homem muito religioso, temente a Deus, e dava a esmola, e ele ajudava o próximo. É diferente dos religiosos de hoje, que só quer olhar para o seu próprio umbigo, só quer olhar só para a sua despensa, só quer olhar para a sua geladeira. E os obreiros que tá aí passando fome, vai continuar passando fome, os moradores de rua vai continuar passando fome, necessidade. Os religiosos de hoje em dia não tá preocupado mais com seres humanos, não, irmão. Os religiosos de hoje em dia tá mais preocupado com eles mesmo, com o bel prazer deles, do que ajudar o próximo. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 1, versículo 22, a respeito de os ouvintes, Jesus ali usando, Tiago fala para nós não sermos apenas ouvintes das palavras, mas sejamos praticantes das palavras, louvado é o nome de Jesus. A Bíblia, ela nos confronta todos os dias quando paramos para ler um texto, seja ele na Antiga Aliança, o Novo Testamento, lá de Gênesis a Malaquias, ou na Nova Aliança, que é o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. A palavra do Senhor é santa, ela é perfeita, ela é viva e também ela é eficaz, E ela nos confronta todos os dias, está buscando a santidade de todos os dias, nos humilharmos diante aos pés da cruz, diante aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo, de clamarmos, para podermos sermos, como posso dizer, cheios do Espírito Santo,
E ser cheio do Espírito Santo não é a gente falar em línguas estranhas, pelo contrário, é muito mais do que isso, a gente recebe junto, creio eu, no meu pensamento pequeno e fraco demais, quando a gente recebe batismo com o Espírito Santo e com fogo, a gente recebe uma identidade celestial. A gente recebe também, eu creio, os frutos do Espírito Santo, que é amor, paz, longanimidade, temperança, mansidão, né, domínio próprio e assim sucessivamente. A gente vai tendo isso porque somos cheios do Espírito Santo. Agora, uma pessoa que ela é religiosa, que ela é carnal, irmãos, qualquer coisa ela vai te agredir, qualquer coisa só falta ela querer te dar uns tapas na sua face, né? Ela não aceita, aleluia, ouvir a verdade. Os religiosos, eles não aceitam ser confrontado por ninguém, né? E estamos vivendo esses últimos dias, né, na face dessa terra podre e pecaminosa. A palavra de Deus fala que aqui é trapo de imundície, né? Paulo afirma isso, para não juntarmos tesouro na terra, porque o ladrão rouba, né? E a traça corrói. Ou seja, tudo vai acabar dessa terra. A Bíblia diz que somos pó. Do pó viemos, para o pó voltaremos. E segue-se juízo a nossa alma. Aí que está o problema de tudo. Para onde a sua alma vai? Para onde você vai passar a sua eternidade? Será que é com o Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será que tu vai entrar, vai cear com Jesus? Ou será que você vai passar a tua eternidade com Satanás, com o diabo, no quinto dos infernos, queimando no fogo do inferno, enxofre eternamente, aonde o fogo não paga, o bicho não dorme, não morre, que é pranto e ranger de dente dia e noite, irmãos. É eterno, 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 né? E hoje em dia o que mais vemos são pessoas brigando por posições eclesiásticas, pastores se degradando na internet, pastores puxando o tapete um dos outros nas vossas congregações, escândalos nas Assembleias de Deus, pastores que proíbem, sou assembleiano, você é proibido na Batista, o batistano proíbe a ovelha na Assembleia na Deus é Amor, na Pentecostal na Wesleyana, sendo que no reino do céu não tem divisão, é todo mundo a mesma coisa. Irmão, somos pó. Tem muitas pessoas que, infelizmente, pessoas amam a igreja, mas não amam Jesus. São os religiosos. Pessoas que amam a placa, pessoas que dão a sua vida pela igreja, pessoas que dão a sua vida pela placa, pelo CNPJ, pela ata, pelo estatuto, né? Pelo alvará de funcionamento. Pessoas dão a vida por isso, mas não dão a vida por Jesus. Jesus, ele disse que nós iríamos padecer pelo nome dele, não pela igreja. Se eu estiver errado, me corrija aí em nome de Jesus, igreja. Mas pelo meu conhecimento fraco e falho, né? Porque tem muitas pessoas aí que têm muita sabedoria grande. Jesus fala que nós seríamos, né, levados como ovelha muda ao matadouro. Por causa do nome dele seríamos entregues à morte todos os dias. Não por causa da igreja, mas é por causa do nome de Jesus Cristo, né? E hoje em dia vemos muitos ministros, muitos obreiros, né, dando a sua vida pela igreja e indo para o fogo do inferno. Não é assim. São religiosos, né? Não devemos deixar de congregarmos, como a Bíblia diz, como Paulo fala, o apóstolo Paulo. Devemos estar congregando, né? Devemos, né, estar ali em oração, em comunhão com os irmãos em espírito, em verdade. Devemos estar tomando a Santa Ceia, que é o corpo de Cristo, o pão que simbologia hoje, né, o corpo de Cristo, e o suco de uva que simbologia o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, por mim e por você, meus amados irmãos, né? E hoje estamos vivendo uma era muito crítica, onde as pessoas entram doentes para a igreja, no templo, e saem doentes do templo, onde não tem mais milagres, onde está sendo raro ter cadeirantes andando,
paralítico, aonde está sendo raro, mudo falar, surdo ouvir, o cego enxergar, aonde está dificuldade de pessoas que têm perna maior do que a outra crescer. Aí tem, mas é raro, está escasso hoje em dia. Né? Hoje em dia vemos aí alguns charlatões da fé, né? Esse negócio de deposita o Pix, né? Que eu entrego revelação. O que é isso, irmão? Isso é coisa do diabo, é coisa de Satanás. E tu vai pagar um alto preço, tu vai ser condenado no fogo do inferno, miserável. Tu é o miserável, você que faz isso, né? Fica aí arrancando a lã das ovelhas de Jesus. Nós vamos pagar um alto preço naquele grande dia. Hoje Jesus Cristo, igreja, ele é o nosso advogado, nosso intercessor. Mas amanhã ele vai ser o grande juiz. Ninguém vai se escapar, ninguém. Você que pede Pix, como diz o pastor Júnior Trovão, você vai estar lá. Você vai estar lá. Você aí que vive pedindo dinheiro, pedindo isso, aquilo, outro, fica comprando mansões com dízimo, oferta, não ajuda um morador de rua, não ajuda ninguém, você vai estar lá no dia do juízo. Não se preocupe, toda a humanidade vai pagar conta. Hoje só o que você faz vai ser um acerto de conta. A nossa vida ela é como um cartão de crédito. Tu vai gastando, depois vira uma bola de neve. E no dia da conta, vamos bater de frente com ele, o Criador, Jesus Cristo. Glória a Deus, aonde ninguém vai escapar. Ninguém, nem eu, meus irmãos, nem os meus atos, nem eu vou escapar do juízo final, né? Que possamos se levantar, igreja, em jejum, oração, que possamos nos humilhar diante a face do Senhor Salvador Jesus. Como eu estava falando da rua Azusa, Atos 2,4, e todos foram cheios do Espírito Santo, né? E começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito capacitava, o Espírito Santo. Né? Que possamos buscar novamente dons espirituais, né, igreja? Que possamos pedir um grande avivamento. Você, pastor presidente, que leva a obra a sério, você, dirigente de congregação, clama, invoca o nome do Senhor mesmo com jejum e oração, para o Senhor poder avivar a sua vida, como o Abacuque clamou, para Deus poder avivar a igreja onde você pastoreia, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que não é tua, é de Jesus. Amém? Você que é evangelista, né, clama ao Senhor para você ganhar almas, para você ser incendiado pelo Espírito Santo, presbítero, bispo, apóstolos, você diáconos, obreiro, né, que Deus abençoe, sejam cheios do Espírito Santo. Você que anseia de pregar o evangelho, prega, faça como Estevão, ora mesmo, Estevão era diácono, Filipe, Nicanor, se não me falhar a memória, o nome do outro, era 7 diáconos, e todos eram cheios do Espírito Santo, tinha uma boa reputação entre o povo, sabedoria e fé, e eles foram consagrados para poder auxiliar as viúvas, né, na mesa das viúvas, mas eles estavam tão cheios do Espírito Santo, tão embriagados, que eles começaram a pregar. E através da mensagem deles ousada, pessoas foram salvas, como Filipe guiou Samaria para o Senhor Jesus Cristo, sinais, prodígio, acontecia, demônios eram expulsos, louvado o nome de Jesus Cristo. Você volte a sonhar, você aquela mulher de revelação, volta a buscar novamente no nome de Jesus Cristo. Você que está enferrujada na sua igreja, volte para o jejum, volte para a oração. Você é muito útil na obra de Jesus Cristo. Você que chorava na madrugada diante aos pés do Senhor Jesus Cristo, tinha revelações inefáveis, que era arrebatada em espírito. Volte novamente, essa irmã do coque, né? Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse varão que era cheio do Espírito Santo, volte no nome de Jesus Cristo, porque o Senhor conta com vocês. O Senhor ama vocês. Voltam no nome de Jesus Cristo. Vamos se levantar, nação, nesses últimos dias que estamos vivendo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Como aconteceu na rua Azusa, né? William Seymour, junto com os obreiros, colocou um jejum de 10 dias, né? E jejuaram, irmão, jejuaram, e Deus operou milagre. Fez o extraordinário, todos foram cheios do Espírito Santo, ao ponto de cadeirante, que era mutilado, a perna crescer também. E entrou para a história, né, que nesse século presente, né, antes da volta do Senhor Jesus Cristo, possamos nos unir, independente de placa, irmão, isso daí não vai subir não. Pensa naquela alma, pensa só nas almas.
Jesus ele fala que devemos buscar o reino dele e a sua justiça. Vamos buscar com amor e retidão no nome de Jesus Cristo. Ganhar alma para Jesus. Vamos ser cheios do Espírito Santo. Deixa Deus te usar nessa terra de novo. Que Deus te abençoe e te guarda. Lembra dessa mensagem. Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo no nome de Jesus. Amém.